O comércio e as negociações financeiras internacionais tornaram urgente a criação de um regime estatal ou estável de câmbio, isto é, uma paridade entre as moedas. O melhor, na opinião de muitos governantes e economistas, é criar um dinheiro mundial que circule livremente pelos países sem obstáculos criados por políticas particulares, nem interesse próprio de uma única nacionalidade. Foi neste quadro que os países ligados à União Europeia se adiantaram, definindo a criação do euro, que seria uma moeda regional válida desde 1998. Esta cobertura e subordinação das nacionais economias, somada à vulnerabilidade das moedas nacionais e o fluxo para o capital estrangeiro, acabou levando muitos governantes a discutir o futuro sistema integrado da economia mundial. Foi neste caso o encontro, por exemplo, ocorrido em 1995, que envolveu o chamado G24, ou o grupo dos 24 países representantes das nações em desenvolvimento da América Latina, Ásia e África. O G24 defendeu a criação de um sistema econômico e monetário internacional que teria como mediador os Estados Unidos através do Fundo Monetário Internacional. Longe, porém, de um equacionamento à altura da globalização capitalista, o sistema monetário internacional continua progredindo rumo a uma futura concretização que, na opinião de muitos, tornou-se um destino inevitável. Como preparativo para esta futura realidade global, os países já estão há algum tempo se organizando em blocos econômicos, NAFTA, União Europeia, Mercosul, Bloco do Pacífico, que realizam hoje mais de 60% de todas as trocas comerciais do planeta. Não obstante todas essas previsões futurísticas, é importante demarcar que a miséria, a fome e outros males sociais ainda constituem problemas que estão longe de serem solucionados. Todos tornaram vulnerável a ação de todos. Logo, só falta uma peça para unificar todo o quadro mundial. Um governo único que estabeleça as regras e dite o que é certo e errado em termos de economia e governo mundial. Imagine então a criação de um só governo para administrar países do mundo inteiro. Utopia ou realidade? O famoso e polêmico escritor irlandês Oscar Wilde afirmou que, no que diz respeito à política internacional, se não somos profetas, é melhor não profetizar, especialmente se estamos tratando do futuro. Seguindo este conselho, entendemos que é mais prudente não detalhar todos os modos como se cumprirá a profecia, principalmente por envolver quadro político-social em relação ao futuro. Por outro lado, porém, é possível, com uma boa dosagem de equilíbrio, dizer que temos o caminho aberto para a unificação de países e credos em torno de uma ideologia estranha aos ensinamentos bíblicos, exatamente como aponta a profecia do Apocalipse. Neste programa não teremos condições para mencionar todos os itens desta discrepância entre a nova ordem mundial e a cosmovisão bíblica, mas a sua menção é um bom incentivo para que você pesquise as profecias e as tendências do futuro e tire alguma conclusão por si mesmo. Fazendo isto, você estará descobrindo a identidade ideológica do futuro anticristo e se preparando para não ser enganado por ele. Por ora, ainda é cedo para nos posicionarmos contra ou a favor de determinado sistema de governo, o que não significa uma alienação política por parte do verdadeiro cristão. A regra que se deve seguir é apenas a seguinte: se for estabelecida alguma regra que conflita com qualquer mandamento da lei divina ou da Bíblia, o que importa é ser fiel a Deus e não aos homens, nem que para isso tenhamos que pagar com a nossa própria vida. Por enquanto, ainda gozamos de liberdade para seguir a religião que quisermos, segundo as normas de nossa própria consciência. Porém, chegará o dia em que deveremos tomar uma dramática decisão contra ou a favor de Cristo. Para coisas envolvendo a espiritualidade, não existe neutralidade, não existe meio termo. Mudando um pouquinho de assunto, mas permanecendo dentro do quadro profético de um predito fim do mundo, podemos citar também as crises ecológicas que ameaçam o planeta. Hoje, a preocupação com o fim da vida na Terra extrapolou em muito a questão nuclear ou os que estudam profecias relacionadas ao juízo final. A cada dia, vê-se o meio ambiente morrer aos poucos na progressiva destruição das florestas, na redução da água potável e no empobrecimento da biodiversidade. Segundo o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, se esta situação não for rapidamente corrigida, o mundo verá decretado em pouco tempo o fim da humanidade.
Só para ter uma noção, a água potável do planeta passou de 17 mil metros cúbicos de água em 1950 per capita para 7 mil em 1998. Nesta proporção, chegaremos a 2050 com uma população mundial estimada em 9,5 bilhões de habitantes, dos quais 1 ou 2,5 bilhões não disporão de água regular potável para beber. Hoje já são 132 milhões de pessoas vivendo nesta situação. Nos últimos 50 anos, a produção descontrolada de poluição quadruplicou a emissão de dióxido de carbono. Isto poderá causar, nas próximas décadas, um superaquecimento do planeta, principalmente com males provocados pela camada de ozônio que está prejudicada, aquela que deveria filtrar os raios solares na atmosfera terrestre. Se tal fenômeno ocorrer, trará em consequência o aumento de até 1 metro do nível do mar, que inundará consideráveis faixas de terra dos países e cidades que estão costeiros, permitindo o avanço das áreas desérticas. Estas são apenas algumas das muitas advertências que estudiosos e ecologistas do mundo inteiro têm feito à humanidade. Se a paisagem destrutiva não for modificada, a tendência aponta um futuro pouco digerível para a sociedade. Pelo menos é o que dizem ambientalistas do movimento Greenpeace. Há quase 2000 anos, o apóstolo João profetizou que no futuro Deus teria de acertar contas com os que cometem, dentre outros delitos, crimes contra a ecologia. Como diz a profecia, chegou o tempo determinado de sua ira, a ira de Deus, e o tempo para destruíres os que destroem a terra. Noutras palavras, esta profecia nos ensina que, primeiro, quase 2 milênios antes da era atômica, Deus já sabia que no futuro a humanidade poderia destruir a Terra. Segundo, antes que qualquer um pudesse sonhar racionalmente com uma possível destruição em massa, Deus revelou ao profeta que isto um dia seria realidade, e ele escreveu tudo no livro do Apocalipse. Terceiro, segundo a profecia, antes que se efetuasse um extermínio final, Cristo voltaria, dando um basta na destruição desenfreada da natureza. Antes, porém, que este evento aconteça, o Senhor utiliza-se da própria natureza para advertir os habitantes da terra de que em breve haverá um juízo, e cada um prestará contas por tudo o que tem praticado. Todos os atos bons e ruins serão um dia sentenciados ou trazidos à tona no tribunal de Deus. Certa vez, Jesus repreendeu aos estudiosos do seu tempo porque não davam o devido valor à vinda do juízo de Deus. Ele disse: chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Lucas capítulo 12, versos 54 a 56. O que Jesus queria dizer por sinais dos tempos? Que à medida que progredisse a história, todos saberiam que o dia de Deus estaria chegando. No Apocalipse, há uma importante mensagem do juízo anunciada em todo o céu. Um anjo voa e diz: temam a Deus e louvem a sua grandeza, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Não seria o respeito à natureza uma bela forma de adorar a Deus, reconhecendo-o como o Criador de tudo o que existe? Jesus estava com seus discípulos realizando a última ceia. Era uma noite de quinta-feira e havia algo estranho no ar. O mestre dizia coisas difíceis de entender. Afirmou que seria traído por um de seus discípulos e que em breve enfrentaria a morte na cruz. Sua partida estava chegando e em pouco tempo ele voltaria para a casa do Pai. Era, portanto, um ambiente de dor e despedida. Atônitos, os discípulos pareciam não compreender os detalhes daquilo que estavam escutando. Era tão forte a dor de separar-se do mestre que, em sua emoção, pareciam que estavam bloqueados no entendimento e, para não sofrer ainda mais, pareciam querer alienar-se do que estava sendo lhes anunciado.